Vamos lá. Humildade. Que palavra, né? A gente costuma associar ela com uma certa passividade, talvez até com fraqueza. Mas, e se for exatamente o contrário? E se a humildade for, na verdade, uma das forças mais dinâmicas que existem? Ok, vamos mergulhar nisso. A grande questão que a gente vai explorar aqui é essa. Humildade é uma forma de fraqueza? É algo que nos diminui? Ou é algo que, na verdade, nos prepara para algo muito maior? Vamos ver como uma série de narrativas bíblicas responde a essa pergunta. E aqui está a tese central que a gente encontra na fonte. A humildade não é fraqueza, mas o próprio solo onde a ação de Deus se manifesta na história. Pensem nisso por um segundo. Não é a ausência de força, mas a condição necessária para que uma força maior possa agir. É uma mudança de perspectiva, fascinante para dizer o mínimo. Para começar, vamos olhar para dois líderes que representam a base, sabe? A fundação humana da humildade. Estamos falando de Moisés e Davi. As histórias deles mostram como a humildade funciona no meio do poder, da liderança e, do inevitável fracasso humano. Primeiro, Moisés. Olha só esses títulos: libertador de Israel, legislador da Torá, mediador da aliança. Esse era um homem com um poder e uma influência imensos. E mesmo assim, a própria Escritura o descreve como o homem mais humilde da face da terra. Parece um paradoxo, não é mesmo? E o ponto de partida de Moisés é muito revelador. Quando Deus o chama, a primeira reação dele não é de autoconfiança, mas de uma profunda sensação de inadequação. Quem sou eu para ir ao faraó? Essa pergunta não mostra fraqueza, mostra o começo de uma força que não viria dele mesmo. Então, a humildade dele não era só uma ideia, ela se manifestava em três ações bem concretas. Primeiro, a consciência da própria incapacidade para aquela missão gigantesca. Segundo, uma dependência constante de Deus para conseguir fazer o que precisava ser feito. E terceiro, e talvez o mais importante para um líder, a capacidade de interceder pelo povo, de se colocar no lugar deles mesmo quando eles erravam feio. A liderança dele não era sobre dominar, mas sobre servir. Seguindo em frente, vamos ver como essa ideia se desenvolve com o rei Davi. Ele também era uma figura com muitas faces: pastor, poeta, guerreiro e, claro, rei. Mas, ao contrário de uma imagem de perfeição, a marca da história dele não é a ausência de erros, mas o jeito como ele lidou com esses erros. E essa citação do Salmo 51, que ele escreveu depois de um dos seus maiores tropeços, revela o outro lado da humildade. É a humildade que nasce não na inocência, mas no arrependimento. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Isso nos ensina algo crucial. A questão não é evitar a queda, mas como a gente se levanta. Assim como Moisés, a humildade de Davi pode ser vista em 3 passos. Primeiro, reconhecer o próprio pecado, sem desculpas, sem justificativas. Segundo, aceitar a disciplina, as consequências dos seus atos. E por fim, uma dependência total da misericórdia divina para ser restaurado. A lição aqui é profunda. A verdadeira humildade não é nunca cair, mas saber como voltar. Agora, a gente vai dar um salto. Saímos da humildade, ligada à liderança e ao arrependimento, e entramos numa dimensão mais espiritual. Quase um paradoxo divino. E aqui, vamos analisar as figuras de Maria e Jesus. Olhem para Maria. Ela não tem absolutamente nenhum dos marcadores de poder que a gente viu em Moisés e Davi. Zero poder político, nenhuma posição social elevada, nenhuma influência religiosa. Ela é simplesmente uma jovem de Nazaré. E é justamente essa ausência de status que torna a humildade dela tão radical e poderosa. A resposta dela para o anjo é uma das declarações de humildade mais potentes de toda a narrativa. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isso é muito mais do que uma aceitação passiva. É uma entrega total, consciente a um plano divino que ela não entendia por completo. É a humildade como um ato de coragem e disposição. E esse ato de Maria nos leva a um conceito teológico fundamental chamado kenosis. Isso, kenosis, literalmente significa autoesvaziamento. É a ideia de abandonar a própria vontade para se tornar inteiramente receptivo a um propósito divino. Guardem bem esse conceito, porque ele é a chave para o nosso último e mais complexo exemplo. E aqui a gente chega no ápice dessa progressão, Jesus. Nele, a humildade atinge o ponto máximo e vira um paradoxo. Como é que o divino pode ser humilde? A resposta, como a gente acabou de ver, está naquele conceito de kenosis. A humildade de Jesus não é só uma ideia, mas uma série de ações concretas que demonstram esse autoesvaziamento.
Ele nasce numa manjedoura, vive como um carpinteiro, lava os pés dos discípulos, um ato que era reservado aos servos, e finalmente aceita a cruz. O poder divino se revela, paradoxalmente, através da fraqueza aparente. Certo, agora vamos juntar todas as peças. A gente viu 4 figuras diferentes, cada uma com uma forma única de humildade. O que acontece quando colocamos todas elas lado a lado? Começa a surgir um padrão, quase uma escada teológica que resume essa jornada. E essa progressão é fascinante. Começamos com a humildade de Moisés, a de quem aceita um chamado que parece impossível. Passamos para Davi com a humildade do arrependimento de quem reconhece a própria falha. Subimos para Maria com a humildade da entrega total, de quem confia sem entender tudo. E chegamos ao topo com Jesus, onde a humildade se torna uma característica do próprio Deus. Então, o que tudo isso quer dizer na prática? Por que a humildade é tão transformadora? Bom, aqui temos um exemplo bem claro. Sem ela, o poder, como vimos na liderança, se corrompe e vira tirania. Com ela, esse mesmo poder se transforma em serviço. E essa transformação não para no poder, não. Pensem no conhecimento. Sem essa moldura da humildade, o conhecimento vira orgulho, vira arrogância, muito fácil. Mas quando ele é guiado pela humildade, o conhecimento amadurece e se torna sabedoria. E talvez o mais forte de todos, a própria religião. Sem humildade, a prática religiosa corre um risco enorme de virar hipocrisia. Um monte de regras vazias para julgar os outros. Com a humildade como base, como fundamento, ela pode se tornar fé genuína. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. E se o que a gente viu nessas 4 figuras não forem só histórias isoladas? E se isso revelar um padrão universal que está presente em todas essas narrativas? Uma espécie de chave para entender tudo de uma forma mais profunda. E aqui está a chave, o princípio de descer antes de subir. Moisés desce de sua posição para enfrentar o faraó. Davi desce ao arrependimento antes de ser reafirmado. Maria se esvazia para ser exaltada. E Jesus desce à condição humana antes da ressurreição. A humildade, então, não é o fim, mas o caminho. O verdadeiro caminho para a exaltação.